Oi, gente. Eu coloquei um tema para girar aí, que é um tema que não vai esgotar, parece que nunca. Embora eu gostasse da ideia dele não esgotar por uma razão melhor, que fosse as pessoas falarem mais em ética, de uma maneira menos, como se isso não fosse novidade. Por outro lado, a gente sabe que isso não vai acontecer porque as pessoas estão realmente esquecendo o que é ética. E essa semana eu tive tantas oportunidades ruins, né, de entrar em contato com essa afirmação de que as pessoas estão esquecendo do que é ética, que eu acho que faz parte da nossa obrigação abordar um assunto assim. Então, vamos lá, vamos tentar falar disso da maneira mais simples que a gente conseguir, porque eu sempre afirmo, quando eu falo de ética, que é tema das palestras que eu costumo dar, né, a ética na prática, o veganismo em família, eu sempre tento dizer que seria muito importante que a gente olhasse para a ética sem essa coisa mística, como se a ética fosse algo para ser praticado por altos filósofos, filosofia clássica, que ela saísse de verdade dos anais, das prateleiras sofisticadas das grandes bibliotecas e viesse parar no nosso meio como algo natural, como algo normal de se fazer. Então, o que acontece? Deixa eu só pegar meu óculos que eu tô... Então, o que acontece? Olha só essa semana eu observei, do ponto de vista da ética, uns 4 ou 5 acontecimentos que reafirmam isso que eu tô querendo dizer. Por que será que as pessoas não têm nenhum interesse em entender o que é a ética? Por que será que, se a gente for falar sobre esse assunto, paira aquela nuvem, aquela bruma e todo mundo fala assim, não sei exatamente o que é, sai de fininho e não, nem sequer se discute realmente para saber o que é ética. O veganismo, a luta abolicionista em defesa dos direitos animais, ela se ancora, ela se arrima na maior coluna, que é a ética. E, no entanto, pouquíssimos de nós se dá o luxo de treinar isso em todos os setores, se dá o luxo de realmente praticar isso nas nossas próprias ações, às vezes até na própria ação ativista. A gente tem se perdido muito uns com os outros. Então, vale a pena a gente fazer essa ressuscitação aí nesse bebê, né, que é um projeto maravilhoso que nunca saiu do ninho, porque sempre ficou lá para os filósofos praticarem e não para nós que fazemos parte de uma sociedade. Ética, a palavra vem de ethos, em grego, que quer dizer caráter. É uma parte da filosofia que se destina a refletir sobre o conjunto de ações e pautas que norteiam as ações das pessoas de maneira respeitosa, organizada e de modo que se possa conviver consigo mesmo e com a sociedade de uma maneira adequada, sem causar danos, sem ser um aproveitador, sem se colocar como aquela pessoa que espera vantagem, né? Porque parece que tá tudo divididinho no mundo, né? Se você pega a mais, você está pegando o de alguém vai ficar sem. Infelizmente, a gente fala disso como se fosse algo muito especial para ser praticado por algumas pessoas, para ser praticado por quem tem acesso a essa definição. Não, mas você vai falar de ética? Tem gente que não tem computador em casa, tem gente que não tem acesso a esse entendimento, só a elite que tem acesso a esse entendimento. Não é verdade, né? A gente sabe que... do ponto de vista histórico, essa coisa online de Wikipedia, de Google e etc., ela é muito recente, essas definições, esses entendimentos são muito recentes, mas
A gente não pode ter dependido disso a vida toda para construir o que são valores. Valores, aquilo que você valora, aquilo que você dá valor, aquilo que você reconhece como valioso, aquilo que você reconhece como necessário. E precisa ser simples, não pode ser uma coisa muito rebuscada. Porque se for muito complexo, a gente não faz. A vida está corrida. Nossos recursos são parcos, nós estamos cheios de dificuldades e complicações na vida, a sociedade está violenta, mal organizada, tumultuada, com um contingente imenso. Se a gente criar muita mística em torno daquilo que é necessário, a gente não vai fazer. Então é para tirar a ética da estante, fala, desce amiga, vem cá, vamos bater papo, vamos pro bar. Vamos, Ética, pro bar? Vamos passear ali? Vamos cozinhar? Dona Ética, vamos comigo tomar banho? Aí assim, quando eu sair do banheiro, eu deixo o box todo arrumadinho pro próximo não escorregar e nem tropeçar nos meus cabelos? Dona Ética, vamos deitar comigo? Para que eu possa deixar tudo organizado para quem vem deitar depois de mim? Vamos acordar comigo, Dona Ética, para eu não acender a luz na cara dos outros, para eu não pegar dinheiro da carteira de ninguém, para eu entrar na casa das pessoas e não sair levando nada. Vamos comigo, Dona Ética. A ética tem a ver com a honestidade, tem a ver com um conjunto de verdades que a gente pode e deve praticar na vida da gente, independente de qualquer situação. Dá para ser ético doente, pobre, triste, deprimido, dá para ser ético com dificuldades e limitações físicas, com dificuldades e limitações de ordem prática. Não precisa ser advogado para entender de ética, não é necessário. Eu fiz 2 anos de direito e eu aprendi algumas coisas que muito mais... Eu fui buscar algumas curiosidades na faculdade de direito, eu nunca pretendi de fato advogar. Mas assim, tudo que a gente aprende, a gente tem que colocar em alguma bolsa onde esteja escrito ética. Mas essa cesta, ela não pode ficar guardada lá em cima do guarda-roupa para a gente ter que subir em 10 banquinhos, 500 degraus de escada para a gente acessar. Ela precisa ficar na mesa, ela precisa ficar na bancada onde a gente passa o tempo todo. A ética precisa ficar junto com a gente, assim, tipo uma amiga legal. Porque se a gente trata a ética como coisa para advogado discutir, como algo que tem que ser reivindicado às custas de ameaça ou às custas de uma mobilização específica que só vai acontecer se tivermos conhecimentos específicos, então a gente vai ter, na verdade, uma grande guerra entre a ética e a falta de ética. Assim como hoje nós vemos tantos movimentos no mundo que não parecem pedir por justiça e sim por vingança. Porque as pessoas se colocam de uma maneira como se fosse um jogo, né? Um vale tudo, aquelas coisas de Esparta, né? Aquelas coisas de gladiador. Não parece que a gente realmente está com a bússola aferida dentro de um valor que, na verdade, por si só, ele já sana os nossos anseios. Então, o que a gente viu? Agora, recentemente, assim, a questão de minutos... Foi postado que em alguns lugares do Brasil, realmente a vaquejada está sendo considerada inconstitucional, independente de qualquer tentativa de arredonda daqui, arredonda de lá. Eu vejo nisso uma questão. Em primeiro lugar, porque chega um momento que o universo manda mais. Existe um grito da natureza pedindo por ética, por reconhecimento de direito que já existe. Veja bem, a ética faz com que a gente reconheça um direito que já existe. Honestidade não é mérito. Ser honesto não é motivo para a gente se sentir herói. Poupar a vida dos animais, reconhecer o direito dos animais, que os animais já têm, não é motivo para a gente se sentir herói. Mas hoje, se você devolver um dinheiro que caiu do bolso de alguém, vão te aplaudir. Por quê? Porque, nossa, herói, hein? Devolveu o dinheiro mesmo. Se você for bem pobre, então, mais ainda. Porque, poxa, pobre precisando, hein? Como se ser pobre precisar justificasse roubar o dinheiro do alheio, daquele que você conhece o dono. Não há justificativa. Assim como não há justificativa para a gente se alimentar da vida de animais, por mais que você esteja com fome. Porque tem que haver uma outra forma. A menos que você realmente vá parar naquela ilha deserta onde só tem um vegano e um porco. A menos que... E aí, mesmo assim, eu não discuto isso, porque eu já ia morrer mesmo. Eu vou matar meu amigo, o porco? De jeito nenhum. Mas as pessoas, elas querem discutir o sexo dos anjos.
Normalmente aquelas pessoas que falam, vocês ficam tentando pregar o vegetarianismo aí para pessoas, aquela mãezinha que não tem nada para dar pro filho, que pega resto de leite, de iogurte no lixo. Bom, eu não tô tentando conscientizar ninguém pro veganismo que esteja nessa condição. Essa pessoa pretendo primeiro ajudar e colocar numa condição mais favorável, mas eu não estou fazendo isso. Mas normalmente quem alega esse tipo de coisa é quem não tem esse problema para alegar. Mas a fulano, vocês vão falando de vegetarianismo aí, tá cheio de gente morrendo de fome. Aí você fala, meu senhor, o senhor está morrendo de fome? Não, eu não, mas então, o senhor faça a sua parte. Porque aquela pessoa que está morrendo de fome, então ela vem a perguntar para mim se há uma maneira dela ser vegana, se ela quiser, mesmo morrendo de fome. Aí, provavelmente, o que eu vou tentar oferecer para ela tá longe de ser um pedaço de carne, então tem muitos vegetais entre a fome e o carnivorismo. Muitos vegetais estão entre a fome e o carnivorismo. Dá pra gente fazer muita coisa. E aí, a gente viu situações como, por exemplo, está acontecendo direto, como se fosse uma coisa banal e normal. As pessoas pegarem a arte, se apropriarem da arte de alguém ou do trabalho de alguém, como se sua fosse. Qual é a dificuldade em dar nome, crédito, reconhecimento, propriedade àquela pessoa que gestou e que pariu aquela ideia, seja ela qual for? Eu quero entender isso, porque via de regra eu amanheço o dia, faço um apanhado geral e eu vejo afirmações lindas, às vezes em postagens minha mesmo, comentários. E eu falo, nossa, isso daqui precisa ser visto. Se eu compartilho, a visualização é muito menor. Então, se eu copio e colo, as pessoas vão visualizar mais. Então, o que eu faço? Por fulano de tal. Fulano de tal me disse isso. Eu vi este post feito por fulano de tal. Cai a boca, cai a mão, cai o cérebro, ou será que a pessoa realmente está com intenção de se apropriar daquilo, como se fosse ela que fez? Agora me diga pra quê? Qual é o sentido de eu querer me apropriar de uma ideia de alguém? Por que ela vai valer menos se ela for da ideia do dono? Vale menos, é como eu, meu marido, meu filho, ficamos aqui um ano criando músicas. Nós criamos Animal Sente e agora mais 12 que estão sendo lançadas hoje. Aí alguém chega e fala assim, ai, que música linda, eu quero pra mim. E pega e assina e fala que foi ela que fez. Bom, pra que eu fiz a música? Eu fiz a música para as pessoas ouvirem. Então eu fico muito feliz que alguém espalhe essa música pra todo mundo. Porque se fosse pra ser só minha, eu deixava dentro da minha cabeça. Mas há que se reconhecer por uma questão de treino ético que alguém ficou horas debruçado sobre aquela música, ficou horas debruçado sobre aquela melodia, ficou horas debruçado sobre aquele arranjo, ficou horas debruçado sobre aquela métrica, ficou horas debruçado sobre aquela prosódia, ficou horas debruçado sobre aquela filosofia, aquela arte, e aí outros trabalhos foram envolvidos para aquela canção se tornar uma canção. Qual é a ideia de alguém que se apropria de algo que o outro fez? Então ela não presume que aquilo lhe deu trabalho, que aquilo consumiu o tempo da pessoa, ela não imagina isso, é isso? Será que é isso, gente? Que sentido tem uma coisa dessas? Qual é o sentido das pessoas fazerem isso? Por que agora a gente tem que ameaçar as pessoas com jurídico, tem que acionar o trabalho dos advogados para eles irem lá, procurarem leis, pautas e aí redigir uma minuta, um não sei o que lá, para poder falar para as pessoas que elas têm que fazer o que seria óbvio? Mamãe não ensinou isso? É isso mesmo? E a minha esperança são as mães veganas. O problema é que a gente tem visto muito vegano fazendo isso. Então, o Rodrigo Guglieri montou uma página, chama Junk Food Vegan, e ele faz pesquisa sobre produtos, ele se desvela lá nas pesquisas para saber se é verdade, se não está transmitindo falácias, se não está transmitindo enganos para as pessoas, fica de olho para ver se já mudou alguma coisa, porque todo dia tudo muda, toda hora muda alguma coisa. Aí ele vai lá, faz, ele se dá o trabalho de assinar, porque quando a gente assina, não é só mérito que a gente quer. A gente assume a responsabilidade sobre aquilo que você criou. Então, quando eu assino lá Nana Lacerda, Bruno Monteiro, Cia Dente de Leão, que é a nossa companhia,
Eu estou dizendo, se eu estiver falando alguma bobagem, se com o meu trabalho eu estiver criando algum problema para alguém, eu assumo, eu sou a pessoa responsável para alguém acionar e falar, Nana, corrige isso daqui, porque isso daqui não está bom, isso está criando problema para outra causa, isso daqui cria problema para a arte, enfim, é uma responsabilidade que a gente assume. Mas daí o esperto chega, pega aquele negócio, pega aquele trabalho que alguém fez, porque bobo ele não é, que ele sabe que aquilo deu trabalho, porque senão ele também não pegava de ninguém, ele fazia. E aí ele pega aquilo que ele viu que o outro teve um trabalho de criar, ele é tão esperto que ele apaga a assinatura do dono. Isso é lamentável. E aí ele pega e retransmite aquilo como se fosse sua propriedade. Isso é muito triste. É muito feio, porque você vê que é intencional, que a pessoa não está inocente. Aí tá bom, o proprietário da ideia vai, procura e fala, olha, deixa eu te falar, isso aqui não é legal, tá? Isso não foi bonito que você fez. Olha, eu não sei se você sabe, mas eu criei isso daí, me deu um certo trabalho. Você pode, por favor, ou dar os créditos ou retirar? Não! A pessoa resolve fugir. Eu não sei para onde ela acha que vai chegar, onde ela acha que vai chegar, para onde ela vai fugir. Aí ela pega o negócio, bloqueia a pessoa, tenta silenciar. Aí tenta silenciar, aí todo mundo resolve falar, não, peraí, nós estamos lutando por ética, gente. Não dá para lutar por ética sem ética. Não dá para falar mal dos amigos, não dá para, sem pelo menos tentar uma aproximação, não dá para usar vocabulários descuidados, não dá pra gente vir pra cá e falar o que dá vontade na telha. Claro que a gente se exaspera, às vezes a gente ri, a gente às vezes chora, a gente às vezes grita, mas assim, um mínimo de decoro, um mínimo de cuidado há que se ter. A gente sabe, como disse Nelson Rodrigues, se a gente soubesse o que cada um faz atrás das paredes, a gente nem apertava a mão de ninguém. É verdade, a gente sabe que a gente não é santo, não é isso que eu estou invocando, não, nenhuma moral, nenhum moralismo que eu estou invocando, mas um cuidado e uma presença e uma responsabilidade, isso eu tô mesmo. Olha só, se a pessoa tem um trabalho e ela criou, pode ser um meme, pode ser um gif, pode ser uma frase, pode ser o que for, foi ela que criou, é importante que a gente mantenha isso até como treino. A gente não está pedindo ética para os humanos todos, para os nossos irmãos todos. A gente não está falando que as pessoas precisam ter... Só um instante. Até cocô é obra. Então, tudo é obra. Tudo, sem exceção. É que meu marido tá fazendo uma observação aqui, porque ele é músico e a gente tem isso há muito tempo, né? Que tem essa coisa da apropriação do outro, da obra do outro, da criação do outro. Acontece isso desde muito tempo. Só que hoje começou a parecer normal. As pessoas fazem isso achando que não vai dar nada. A internet. Aí, com isso, elas corrompem toda uma sociedade, porque aí todo mundo começa a fazer assim, porque aí vira a lei do mais forte, vira todo mundo dando uma de João sem braço, todo mundo se fazendo de salsinha, e aí é um se colar, colou, né? Vamos ver, se colar, a gente manda pra frente. E com isso se desestrutura os valores da sociedade, porque daí assim, só se trata de não ser punido. Se a única forma de conscientizar as pessoas a respeito da obrigação dela é ameaçar de punição, significa que a hora que você não conseguir punir ou que ele conseguir escapar, ele vai levar vantagem. E a gente não pode deixar que isso se institua. A gente não pode permitir que as pessoas realmente criem essa condição de só fazer as coisas quando há uma ameaça de perda, e normalmente de perda material, né? Ou da reputação que vai impedi-lo de conquistar mais coisas materiais. Isso é lamentável. Hoje tem um monte de gente fazendo vaquinha com um cachorro ferido de mentira. Vai lá na internet, eu soube disso essa semana, eu fiquei de cara, sabe? Porque pra mim é um negócio inconcebível. Eu fui educada educada por mim mesma, né? Porque eu já era adulta, na filosofia budista tibetana, e a gente tinha, pelo menos, a gente tinha que seguir. Se eles lá não seguiam, eu não sei, mas eu sei que a gente era educado a seguir uma pauta de obrigações morais e éticas, que a gente era proibido de atrasar as próprias contas. Tipo assim, olha só, não é pra deixar de pagar a conta, sei lá do que, de luz, de água, você não gastou?
gastou? Você não gastou? Você está pagando o que você já gastou, você não está pagando adiantado. Significa que você não pode atrasar, porque isso cria uma indisciplina moral e ética interna que depois você não consegue restaurar, porque está treinado na espertalhonice. Está treinado e não pode treinar, não está correto isso. Ensina os filhos da gente assim. E aí toda hora você tem que acionar a justiça, aí você tem que falar pra pessoa, olha, você vai sair perdendo, eu vou acionar os meios legais pra você não fazer mais isso, devolve aquele negócio que é meu. Gente, não tem nada a ver com egoísmo, a gente pode dividir, mas precisa ter respeito. Como é que você divide uma coisa se você não tem respeito? É a criação do outro. E eu tô vendo isso assim acontecer o tempo todo. Daí o que acontece? A gente ficou aqui 1 ano criando Animal Sente, música para adoção, música de resgate, música de... Assim, eu trabalho de graça pra caramba. Muitas vezes amigos me acionam e falam, Nana, você é modelo, você pode posar pra mim, eu queria pintar, ou eu queria fotografar, você pode fazer. Se me perguntar antes, eu não vejo problema nenhum, se eu tiver a agenda e eu tiver tempo, eu faço. É um acordo de cavalheiros, sabe, que artistas, ótimo. Agora, dar cambal nos outros é muito mau caratismo, porque ética vem de onde? De ethos, que quer dizer caráter. Claro que não dá para resumir a ética em 3 linhas. Spinoza fez isso muito, muito, muito bem com vários tratados e a gente não vai querer ser leviano para achar que a gente vai conseguir dar conta disso de uma maneira tão mais resumida e superficial. Mas a gente já sabe que todo mundo sabe quando mijou fora do penico. Faz que não sabe pra ver se cola. Faz que vai que dá certo. Mas não é pra treinar isso. Ainda mais no nosso meio. São parceiros, gente. O que a gente quer? Moralizar uma sociedade inteira partindo de uma causa cujo núcleo se trapaceia? Já não bastasse um vocabulário bem indecoroso e grosseiro, que toda hora recorre à disputa, bravata, briguinha, provocações aos montes, ainda a gente vai roubar o trabalho um do outro? É feio! Olha, é horroroso isso. Então aí a gente ficou criando música. Quando a gente viu que já tinha uma quantidade de música legal que a gente precisava transmitir para as pessoas, nós pensamos como que a gente vai doar essas músicas para as pessoas ou como que a gente vai espalhar essas músicas pelo mundo. Não dava para não pensar em fazer um CD, mas nossos recursos muito parcos, que a gente se vira super sozinho para não ter que correr os riscos de ficar se misturando toda hora aos maus ventos. Aí a gente passou o chapéu com parceiros, amigos mesmo, amigo que a gente fala, oi, tudo bem, parça? E conseguimos levantar todo mundo junto, uma graninha, mandamos fazer o CD. Esse CD foi mandado fazer. Em dezembro a gente falou com a pessoa, não, porque a gente não vai ter recesso, volta em janeiro. Aí a gente esperou. Mas agora em janeiro não dá, porque agora vai ter recesso sim. Tá bom, aí a gente esperou mais uma semaninha. Agora não sei. E a gente depositou o dinheiro assim que acordou o que era para fazer. Aí depositou o dinheiro, pagou, mandamos as músicas mixadas, todas arrumadinhas, mandamos a arte do CD, mandamos tudo para a empresa. E aí era para demorar 28 dias. Aí passa uma semana, aí atrasa uma semana, aí atrasa mais 3 dias, atrasa mais 2 dias, atrasa mais 1 dia. Agora mais 2 dias, agora mais 3 dias, agora mais 5 dias. Gente, nós estamos em março. Meados de março. E eles toda hora falando que, não, mas a gente já faz, como se fosse normal. E aí, claro, eu fiquei muito aborrecida, porque do jeito que as coisas estão, hoje é muito fácil o caráter das pessoas serem colocados ser colocado em xeque. Porque se tem gente roubando imagem de cachorro ferido na internet para promover vaquinha, para ganhar dinheiro às custas disso... Imagine se, de repente, fala assim, nossa, a pessoa agora tá aí fazendo CD, mas o CD nunca aparece, né? Parece Chateau, o Rei do Brasil. Lembra daquele filme lá que o Guilherme Fontes foi fazer? Passou a mão na grana, sumiu com o dinheiro e ficou lá todo mundo sem receber, e o filme que nunca saía, depois de 1000 anos, tá lá os artistas se assistindo, já todo mundo com a bengalinha na mão, porque demorou... Gente, isso desmoraliza a gente. Isso nos desmoraliza enquanto indivíduos, mas isso pior, isso nos desmoraliza enquanto coletividade. Daqui a pouco a gente liga para uma pizzaria, pede a pizza e não sabe se vem. E fala, não, mas é
normal. E não sei se, bom, eu pedi, né? Eu vou fazer aqui uma sopa porque vai que não vem. Porque como é que a gente pode ter certeza se as pessoas começarem a achar que isso é normal? Não é normal ser antiético. A gente não precisa exagerar? Bom, a gente não precisa exagerar em nada, né? O ideal é que a gente não exagere mesmo em nada. Mas a gente começar toda hora a tentar dar um agazinho para levar uma vantagem em alguma coisa é triste, lamentável e só cria mais problemas dentro da sociedade, porque a gente tem um movimento que é coletivo, a gente tem um movimento que propõe uma revolução ética, ou seja, reconhecemos que se algo precisa ser mudado é porque o que está vigente não tá bom. A gente já vai assim. Ontem dei uma palestra, falei bastante sobre isso, porque estava falando no meio de pessoas que são esclarecidas, que já têm um engajamento na causa do meio ambiente, e eu estava falando, olha só, a gente não pode fingir que não tá vendo e caminhar, porque a gente precisa mudar. As coisas não estão bem, nada está bem. E aí a gente propõe uma revolução ética, falando de ética, sem se dar conta do que seja ética e sem praticar a ética. Isso é possível? Não, isso não é possível. Então eu tenho falado a exaustão, porque hoje a pauta foi apropriação de obra alheia, ou furo, né? Furo grave com quebra de prazo. Mas a gente tem visto isso o tempo todo. A própria expressão que a gente usa hoje para falar que o outro está errando é uma expressão provocativa, é uma expressão descuidada, é uma expressão indecorosa, e eu não sou moralista. Eu repito isso, sou modelo, poso nua há 20 anos, sou libertária, sou quebra-regra, eu sou rebelde pra caramba, sou completamente abolicionista, não abro exceção. Mas a gente precisa ter um pouco de bom senso e sensatez e a gente precisa praticar aquilo que a gente fala para os outros. Não dá para falar para os outros fazerem uma coisa que a gente se nega a fazer ou que a gente faz o contrário, que é o que está acontecendo. Fazer o contrário não tem como. Então, dentro da causa é inadmissível fazer isso, fazer vaquinha falsa, gente. Que é isso? E toda hora a gente tem que ir pro pau, toda hora a gente tem que cobrar a ética como se estivesse cobrando um mérito. Daí os caras vêm assim, vocês veganos se acham os heróis. Não, meu filho, a gente tá cumprindo a nossa obrigação e nada mais. Eu não quero troféu, eu não quero plaquinha, eu não quero, olha, aplauso eu só recebo quando eu estou me apresentando como artista, e eu recebo como uma grande gratidão pelo carinho das pessoas, de darem o tempo dela para desfrutar de algo que eu me propus a doar para o universo até o fim dos meus dias. E mais nada. Não quero ser reconhecida como nada. Eu tirei qualquer possibilidade de monetização do canal do meu filho e falei, olha, não quero que monetize nada. Ai, mas Animal Sente já tá com não sei quantas mil visualizações, vocês já estão com não sei quantos mil inscritos. Eu não quero saber. Eu não quero ganhar nada com a causa. Não quero mesmo, eu quero ganhar com o meu trabalho. Agora, claro que a pauta que eu doei o meu trabalho todo hoje para que eu faça ele direito para a causa animal. Então, eu vou precisar vender o CD, porque eu não faço CD com cuspe, né? Mas eu não quero ficar rica com CD. Aliás, eu não quero nem ficar rica. Eu não quero. Ah, mas é bom vegano rico. É ótimo. Então, quem quer que fique? Eu não quero. Porque isso dá um trabalho infernal e eu já fiz outro caminho para minha vida. Esse não é o meu propósito. É bom que eu falo assim em vídeo e depois o Animadruga vai lá e coloca esses vídeos no YouTube, porque eu tô me prendendo. Sabe aquele herói que se mandou amarrar no mastro do navio, se amarrar para não ser... sofreu a tentação do canto da sereia? Pois é, sou eu mesma. Eu quero mais que fique aqui registrado, porque eu acho que eu já fiz outras escolhas para minha vida. Eu sou artista, eu quero produzir. E toda a grana que aparecer eu vou produzir mais. Eu pego a grana para fazer mais. Quanto CD tem? Vai ter o Animal Sente 2, porque a gente já começou a compor Animal Sente 2. Eu nem consegui lançar ainda, porque hoje tem um lançamento, uma apresentação de lançamento no Seu Brócolis, que fica na Orozimbo Maia, em Campinas, no Cambuí. E a gente vai fazer a apresentação por carinho, por amor, e nós estamos aguardando que a empresa vá lá. Obrigada, Bárbara, que fez um trabalho para que essa empresa seja moralizada um pouquinho, e eles disseram que vão entregar o CD lá.
Bom, se eles não entregarem, eu vou fazer a ação devida, porque na verdade a gente tem um compromisso com as pessoas, né? Quando a gente diz eu vou estar em tal lugar fazendo tal coisa, a gente precisa se responsabilizar por isso. Então eu vou pra lá. Cantar, eu sei, que fui eu mesmo que fiz a música. Então eu e o Bruno, a gente vai lá e vai cantar as 13 músicas, bonitinha. Ainda a gente canta Animal Sente 2 vezes, dá 14. E a gente vai lá e vai se divertir, as pessoas vão ouvir, se eu conseguir, a gente faz uma transmissão ao vivo. E aí depois, aí a gente fica esperando, né? Mas eu acho lamentável que a gente tenha que fazer as coisas no 45 do segundo tempo, porque as pessoas não cumprem suas obrigações. Não estamos falando de heroísmo, de méritos, virtudes lindas e brilhantes, nós estamos falando de obrigação. Obrigação básica, aquela que você tem que fazer de qualquer jeito, que não tem pra onde escapar. É triste pra mim ter que mobilizar a justiça para quando faz justiça a gente ficar aqui celebrando. Por quê? Porque conseguiu fazer a pessoa limpar o bumbum. Porque ela foi ao banheiro e ela pensou, bom, se ninguém reclamar, eu saio assim com esse aroma de flores do bosque mesmo pela sala. Triste isso, hein? Vamos falar a verdade. Eu sou mãe, eu educo os meus filhos para isso, eu educo meu filho para não ser um machista, bobo, para não ser grosseiro, para não ser mal educado, para não ser trapaceiro, para não ser assassino, para não ser psicopata. Eu não acho que eu mereça um troféu por causa disso, porque eu que inventei de pôr filho no mundo. Essa é a minha obrigação básica. E a dele é aprender tudo direitinho, porque se não aprender também o chinelo canta aqui, porque eu não dou mole de jeito nenhum, eu não dou mesmo. Nossa, mas não pode falar em bater. Não, pode sim, eu posso. Eu posso sim, porque meu filho aprende aquilo que eu pratico dentro da minha casa. Aqui não é teoria, aqui é prática, todo dia, porque eu dou palestra sobre ética. Não faz sentido eu falar para os outros fazerem aquilo que eu faço o contrário. E é para aprender no duro ali, como eu falei. Eu não vou me estender muito nessa live não, porque a gente ainda tem que ensaiar para ir para apresentação, com CD ou sem CD. Vai ter apresentação Animal Sente e pronto. Aproveitando, inclusive, que é o aniversário de Animal Sente, porque a gente fez há um ano certinho. Esse mês faz um ano e a gente quer aproveitar para jogar essa energia no universo. E falar para as pessoas, parem para pensar na ética. Nós que somos parceiros, que estamos lidando com isso todo o tempo, vamos começar a ir lá, pode ir no Google mesmo, não precisa ir lá no Spinoza não. Normalmente requer um esforço maior, porque a gente tem que ter alguns conhecimentos prévios, dá um certo trabalho de fazer uma repescagem lá. Se não quiser, não precisa, mas pode olhar ali do comecinho mesmo, o que é ética? Pode olhar e convide a dona Ética para fazer parte do seu dia a dia. Vai botar o lixo para fora? Vamos comigo, dona Ética, vamos junto lá nós dois, botar o lixo para fora. Assim a gente não corre o risco de colocar o lixo na calçada do vizinho, a gente não corre o risco de colocar lixo... caco de vidro, agulha dentro do lixo sem pensar que o lixeiro vai se espetar e se ferrar todinho. Então a gente vai fazer mais o que? Vamos lavar o quintal. Mas vamos comigo, dona Ética, porque se a gente vai junto, a gente lava esse quintal pensando que essa água é um recurso que esgota, a gente não derrama, a gente não molha tudo, a gente não alaga o que não é para alagar, a gente não molha o que não é para molhar. Não é legal? Vamos junto para as coisas mais comuns, gente, para a prática mais comum da vida da gente. Comer, se alimentar, mas a ética então é chata, é aquela que obriga a gente a fazer tudo que a gente não tá com vontade de fazer. Bom, se você é uma daquelas pessoas que escreve na porta do banheiro, então eu vou dizer pra você que é verdade. Né? Agora, se você é uma pessoa que gosta de falar de ética para os outros, que gosta de ter receber as suas contas, ter o seu salário em dia, se você é daquelas pessoas que quando combina alguma coisa com alguém, gosta que a pessoa cumpra o combinado, se você é daquelas pessoas que marcam um encontro e espera que a pessoa esteja lá no horário que ela combinou, se você é daquelas pessoas que não gosta de ser abusada, que não gosta de ser trapaceada, então eu vou dizer para você, não, a ética é prazerosa, porque quando você cumpre, você ganha força de continuar cumprindo e o direito de reclamar que os outros façam o mesmo, tá bom? Então, muito obrigada para vocês que estão acompanhando o nosso trabalho, que tem acompanhado aí o nosso 3 anos de ativismo intenso, que infelizmente tudo que é ético e moral e certo, correto, adequado é conquistado
a passinho de formiga, com muito suor, né? Não vem assim tranquilamente como vem as coisas erradas, como vem os ataques de mosca, como vem as trapaças da política, né, partidária, não, vem, como vem a violência, né, a matança, não. Tudo que é adequado, que é correto, que é ético, é assim mesmo, é suado, é tirar suco de pedra, mas a gente faz porque esse é o nosso papel, foi a isso que nós nos propusemos, nós não estamos aqui obrigados, nós estamos aqui por vontade própria, nós viemos para cá porque nós escolhemos ter uma vida ética, porque nós escolhemos difundir a ética, falar para as pessoas que a dona ética é é um ser bonito, é um ser inteligente, é um ser agradável, vai andar com a gente, e bonito que eu falo não está nos padrões estéticos, está na nossa compreensão da beleza que faz bem a todos os seres. E falar assim, não, a ética é minha amiguinha, ela senta comigo onde eu vou, ela tá comigo onde eu vou. É isso. Então, 7 horas a gente vai estar em Campinas, no Seu Brócolis, na primeira bodega vegana. Aliás, eu quero só fazer um parêntese para dizer, quando o Seu Brócolis quis criar o boteco vegano, para poder falar, porque é um boteco mesmo, né? Eles descobriram que esse nome já estava registrado. Então, o que eles fizeram? Vai lá na página do Seu Brócolis para vocês verem. É Seu com O, C-O. Vai lá para dar uma olhada aqui que eles fizeram. Olha, nós não queremos nos apropriar de nada que já seja propriedade alheia, então nós mudamos, ia ser boteco vegano e agora chama bodega vegana. Não custa nada, né? Não custa nada, é bom porque a gente se torna mais criativo, porque como dizia minha senhora avó, a dor é que ensina a gemer. Bora lá, gente, que quiser acompanhar, fica à vontade, tá bom? Beijo pra vocês. Assim que chegar o CDs, a gente vai ver, né? Se vai chegar o CD lá. Se não chegar, a gente canta e aguarda. E assim que chegar os CDs, a gente vai fazer uma postagem e uma live de lançamento aqui em casa. Porque aqui em casa não tem como atrasar. É com cachorro pela casa, com frango, com tudo. Mas a gente faz, tá bom? Beijo pra todo mundo, gente. Tchau!